Afaste seus filhos agora mesmo das redes sociais. Esse é um recado que eu, professor e educador Paulo Teles, há quase 20 anos passo não só para vocês, senhores pais, como também para todos aqueles que são responsáveis ou que lidam com crianças e adolescentes. Os números são alarmantes e já passou da hora da sociedade brasileira, quiçá a sociedade internacional, a comunidade internacional, debater seriamente os problemas trazidos para crianças e adolescentes, né, relacionados ao seu uso, né, indevido e moderado das plataformas digitais. Esse é mais um episódio do canal Mais História com o professor Paulo Teles, um canal que é dedicado não apenas para auxiliar o aluno a se preparar para suas provas de vestibular, como também, né, fazer análises sobre cenários internacionais, cenários políticos, econômicos, sociais, culturais e fornecer a você um repertório que possa compreender esse mundo tão caótico que nós estamos vivendo. Hoje um dia muito triste, um dia muito difícil. Afinal de contas, hoje faleceu o Papa Francisco I, né, Jorge Mário Bergoglio, e foi um dia de muito trabalho e muita análise, de muita coleta de dados, e por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, no cair da noite, mas sempre com o compromisso de trazer o melhor conteúdo possível para vocês. E se você puder e quiser nos auxiliar a aprimorar os nossos conteúdos, a produzir melhores materiais, remunerar melhor a nossa equipe que trabalha duro para trazer para você um bom conteúdo, basta acessar esse QR Code aqui, tá? Com esse QR Code você pode fornecer qualquer auxílio que vai ser muito bem recebido. Bom, sem mais enrolações, vamos falar sobre redes sociais, crianças e adolescentes. Todos vocês, né, devem ter, se não assistiram, mas pelo menos devem ter visto o debate e as discussões envolvendo a série Adolescência, né? E essa série ela traz toda uma discussão que envolve, né, os impactos e os reflexos do uso imoderado, né, de plataformas digitais por crianças e adolescentes. Isso é uma discussão que a gente já vem fazendo há algum tempo, inclusive aqui nesse canal a gente já vem alertando sobre os perigos das redes sociais, sobre os perigos da internet para os jovens, para as crianças e adolescentes, mas é sempre bom revisitar essa discussão e trazer, né, para vocês, espectador, o melhor repertório possível, que possa lhe auxiliar não só a compreender esse mundo, mas também aprender a lidar com esse cenário. Bom, antes de mais nada, para não parecer que é uma chamada alarmante, eu vou trazer alguns números que vocês vão entender o porquê desse meu destaque em relação a crianças e adolescentes. Ó, veja só, o portal SaferNet, que é um portal altamente referenciado sobre o combate ao cometimento de crimes nas redes sociais, nas plataformas digitais, registrou a seguinte reportagem, abre aspas: em 2023, a SaferNet recebeu 71.867 novas denúncias de imagens de abuso e exploração, né, sexual infantil online. O número é o recorde absoluto de denúncias novas não repetidas desse tipo de crime que a ONG recebeu ao longo de 18 anos de funcionamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. A marca histórica anterior era de 2008, quando a SaferNet havia recebido 56.115 denúncias. Veja só, são quase 20 mil denúncias a mais. Aí você pode falar, mas é uma ONG que está noticiando, ela está fazendo isso para, sei lá, monetizar conteúdo e etc. Então, tudo bem, vamos para o Portal Fantástico, Grupo Globo. Denúncias contra conteúdo criminoso no Discord aumentaram 272% no primeiro trimestre de 2025. Entre as violações mais comuns no ambiente digital estão a chantagem com fotos íntimas, indução à automutilação, estupro virtual e incitação ao suicídio. Paulo, como assim estupro virtual? Veja só, esses indivíduos, né, que eu não gosto nem de chamar de seres humanos, eles conseguem de algum modo manipular crianças e adolescentes ali por volta de 12, 13, 14 anos e conseguem, a partir dessas manipulações, obter fotos íntimas dessas crianças, né, meninas e também meninos. E a partir daí, né, principalmente meninas, e a partir daí eles começam a chantagear essas meninas, afirmando que se elas não fizerem os seus pedidos, os mais sádicos possíveis, que vai de automutilação, cenas de sexo explícito, né, maltratos com animais, muitas vezes pedem para a criança, né, executar o seu animal,
Enfim, se ela não fizer isso, ela vai ser exposta para a sua família e para a sua comunidade. E aí, obviamente, a criança entra em pânico, né? Porque diante desse cenário de exposição e também, imagina só, uma criança, 13, 14 anos, né? Um pré-adolescente, tendo toda a sua vida exposta, toda a complexidade, o medo, a vergonha, o constrangimento, a sensação de desamparo. Então essa menina, esse menino acaba se submetendo a esse tipo de prática que é configurado como estupro virtual, tá? Bom, aí vem uma outra notícia aqui já publicado pela revista Veja. Pelo menos 50 crianças e adolescentes morreram ao fazer desafios de redes sociais. A operação investiga crimes de ódio em 7 estados. A investigação começou após um ataque a um morador de rua que teve 70% do corpo queimado por um adolescente, enquanto outro criminoso transmitia o crime ao vivo. Adivinha só em qual plataforma? Discord. E aqui, gente, antes de mais nada, já vou lhe alertando que não vai ser, por exemplo, fechando a Discord que esse problema vai ser solucionado. É preciso analisar esse problema a partir de várias camadas. Primeiro, né, quem são essas crianças e esses adolescentes que são alvo desse tipo de crime? Quem é o indivíduo que está cometendo esse tipo de crime? O meio que ele comete e possíveis caminhos para combater esse tipo de crime. Então vamos lá. Primeiro vamos falar quem é essa criança, esse adolescente que está sofrendo esse tipo de crime. A gente sabe muito bem que, principalmente após a pandemia, o uso das redes sociais acabou se tornando quase que um mecanismo, uma válvula de escape para as pessoas de maneira geral, isso em todas as faixas etárias. E muitas vezes as redes sociais, as plataformas digitais foram vendidas, foram apresentadas para muitas pessoas, para a sociedade, como um veículo no qual o indivíduo poderia se refugiar dos desgastes do dia a dia, das tensões, dos estresses, entre outras coisas. Se nós adultos já encontramos nesses espaços ambientes que muitas vezes tornam o nosso uso marcado pela imoderação, né, até mesmo pelo vício, afinal de contas ele se torna uma válvula de escape, uma válvula de fuga, imagine para crianças e adolescentes. É bem verdade que essas crianças e esses adolescentes, aí você coloque o universo de 12, 13, 14 anos, eles estão buscando cada vez mais uma sensação de pertencimento e de identidade. E esses indivíduos que estão passando por mudanças muito profundas no seu córtex pré-frontal, na sua autopercepção, na forma como esse indivíduo se percebe, né, na sua interação social, muitas vezes, por não se sentir aceito na comunidade física na qual ele se encontra, seja ela escola, seja ela família, vai buscar essa aceitação, vai buscar esse pertencimento no mundo digital. Até porque, diferentemente do mundo físico, onde existe, né, uma maior chance de constrangimento, de você ser rejeitado, por exemplo, de você não conseguir a aceitação, por exemplo, no mundo digital você mergulha dentro da sua bolha, você vai para dentro daquilo que te traz interesse e você vai se reunir com seus iguais. E aí é que está um problema. Por quê? Porque esses indivíduos, né, essas crianças e adolescentes que entram nessas comunidades, muitas vezes vão fazer de tudo para se sentir destaque dentro dessa comunidade. E, consequentemente, esses indivíduos acabam sendo expostos a todo e qualquer tipo de situação. Por quê? Porque como não há uma regulação para saber quem está dentro dessa comunidade, qualquer pessoa pode entrar. E qualquer pessoa podendo entrar, ela muitas vezes acaba sendo um espaço para a atuação de uma série de criminosos que vão se aproveitar da vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes para fazer valer as suas vontades e os seus atos criminosos, sádicos e cruéis. E aí, esse indivíduo de 13, 14 anos, que já não é aceito na comunidade que ele pertence, que já não que vive um cenário de isolamento social, que vive um cenário onde ele não tem ali um contato muito grande com seus colegas de turma, ou até mesmo com seus amigos na rua por conta da violência urbana, acaba fazendo de tudo para se manter membro dessa comunidade digital. Aí, por que ele não fala com a família? Bom, aí você tem uma série de elementos. Primeiro, que a família do século XXI é uma família onde os dois pais, né, os responsáveis que seja, estão mergulhados profundamente no trabalho, nas suas carreiras, nas suas vidas pessoais. E essa longa jornada de trabalho muitas vezes inviabiliza o contato desse pai, desse adulto com essa criança. Existe um vão, um abismo entre gerações. Até porque
esses pais, eles cresceram num universo em que a rua era perigosa, em que o bairro era perigoso, o local seguro é dentro de casa. Então, se o filho está dentro de casa e está ali no quarto, mesmo que ele passe o dia todo no quarto, ele está na cabeça dessa pessoa seguro. Só que hoje mais não. Hoje o que é que a gente encontra? A gente encontra esse jovem virando noites a fio dentro de canais, de portais, de redes, de salas de jogos online, que seja, entrando em contato com qualquer tipo de pessoa e acaba se colocando num universo de exposição gigantesco. E aí, consequentemente, esse jovem acaba sendo uma vítima perfeita, né? Quando eu digo uma vítima perfeita, eu me refiro assim, um alvo quase que muito fácil para esse tipo de criminoso, certo? Então, é esse perfil. Então, ficar atento aos jovens, às crianças e adolescentes que muitas vezes têm problema de isolamento social, às vezes sofrem algum tipo de bullying, eles têm uma dificuldade muito grande em relação à aceitação do seu corpo está mudando, as primeiras descobertas em relação à sua sexualidade também acontecem nessa fase, e tudo isso é um ambiente em que ele requer uma aceitação muito grande e não há diálogo. E essa ausência de diálogo, essa ausência de vida material, de vida presencial, ela acaba provocando a vulnerabilização dessas crianças e adolescentes. As escolas estão sobrecarregadas, os professores não têm como dar conta disso e também não sei exatamente como lidariam com todo esse problema. E as famílias, as famílias estão mergulhadas num cenário no qual elas não entendem exatamente o dilema ao qual são submetidas ou que estão enfrentando. Bom, segunda parte, quem é esse criminoso? Esse criminoso, muitas vezes, também foi vítima desse tipo de prática. E uma vez que ele passa por esse processo esse ritual de passagem, né? Uma vez que ele passa e sobrevive a esse ritual de passagem, ele acaba, então, né, deixando de ser vítima para se tornar algoz. E aí, nesse cenário, ele vai buscar reproduzir nos outros aquilo que porventura ele tenha sofrido. É claro que esse não é o único tipo de perfil. Existe também o perfil daquele indivíduo que comercializa, né, essas imagens, que comercializa essa violência e utiliza como meio as plataformas digitais. Então, esses indivíduos eles não agem apenas por sadismo. Existem aqueles que agem por sadismo, existem aqueles que agem por uma espécie de vingança, existem aqueles que agem para tentar ser aceito nesse grupo, e é o caso, por exemplo, de massacres estudantis, garotos que sofreram algum tipo de bullying e aí entraram em contato com grupos criminosos nas plataformas digitais e para serem aceitos nesses grupos criminosos acabam reproduzindo práticas, né, ilícitas, indevidas e criminosas também. E existe, né, como eu havia dito, então, repetindo, o grupo, o indivíduo que é o sádico, o cruel, e esse aqui tem um problema psicológico óbvio. Existe um indivíduo que está monetizando, que está ganhando dinheiro com esse discurso violento, com essa prática violenta, e existe também o indivíduo que foi vítima e agora é algoz. E pode ser, inclusive, que tem um quarto perfil. Qual o quarto perfil? O cara que é esses três, tá? O cara que acaba reunindo essas três características, beleza? Bom, e o meio, né, que é o terceiro tópico do nosso vídeo de hoje. O meio são as plataformas digitais. E aí nós temos um debate político gigantesco ocorrendo no Brasil sobre a regulamentação ou não das redes sociais. E muito embora isso envolva uma discussão sobre liberdade de expressão, é importante frisar que quando a gente está falando sobre liberdade de expressão, a gente não pode permitir que a liberdade de expressão individual ameace direitos coletivos. E quando isso se torna um problema coletivo, é preciso discutir, sim, quais os limites dessa liberdade de expressão. Afinal de contas, existem os riscos de, por exemplo, aceitar que essas práticas, muitas vezes protegidas por um princípio que é positivo, que é o princípio da liberdade, acabe abrindo precedente para práticas negativas. Então, enquanto as plataformas não se responsabilizarem, enquanto as plataformas não criarem melhores políticas de punição, de combate a esse tipo de prática, essa prática vai acabar se estendendo. Uma comparação devida, e já caminhando para o final do nosso vídeo de hoje, é com o cigarro. Eu lembro que nos anos 70, nos anos 60, era comum as pessoas fumarem abertamente, fumar em hospital, fumar em aeroporto, fumar em avião, e o estímulo ao uso do cigarro era feito para todas as idades, inclusive para crianças, né? Uma coisa assim absurda. E a sociedade ela precisou amadurecer para entender que
o uso do cigarro, o consumo do cigarro, ele não era basicamente uma premissa de escolha individual. Ele perpassava por todo um processo de influência que se dava, né, por campanhas midiáticas, por propagandas que estimulavam crianças, adolescentes, adultos, pessoas de todas as idades a consumirem o cigarro. O cigarro do século XXI é o smartphone. Né? E não só o smartphone, como também as plataformas digitais. É preciso que haja um processo contínuo, né, e conjunto, holístico, né, totalizante, que não seja apenas uma ação isolada, que promova um debate, que promova uma conscientização e que promova uma educação midiática para que as famílias e as instituições, escola, Estado, governo, dentre outras, atuem no combate e na defesa, né, no combate desses crimes e na defesa dos indivíduos que acabam sendo vítimas vulneráveis desse tipo de situação. Bom, espero que o vídeo tenha sido de utilidade para vocês. Fica aqui o convite para esse debate, para essa discussão, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, galera!